Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos e essa é a nossa sexta aula. Nesta aula vamos fazer uma prática do assunto visto até agora, resolvendo alguns exercícios no que diz respeito à análise da complexidade de alguns algoritmos. A primeira questão diz para a gente considerar que a multiplicação de matrizes é O de n3, ou seja, os algoritmos no pior caso vai ter uma função de complexidade da ordem de n ao cubo. E aí, se a gente tivesse a opção de utilizar um algoritmo exponencial, ou seja, que seja O da função 2 elevado a n para multiplicar duas matrizes, qual algoritmo a gente iria preferir entre esses dois? Justifique. Então, como vimos no assunto, essa análise pode ser feita comparando as duas funções. Se a gente verificar n ao cubo e 2 elevado a n para valores muito grandes de x, nós vamos ver que, para valores pequenos, n ao cubo é pior do que 2 elevado a n. Mas a partir de um certo valor de n, que a gente vai calcular, e está aparecendo aí no vídeo agora, todos os valores da função n ao cubo vão estar abaixo da função 2 elevado a n. Então, como a gente quer fazer essa análise para valores muito grandes, então o ideal seria continuar usando o algoritmo O de n ao cubo, já que para um n tão grande quanto eu queira, ele vai estar sempre abaixo da quantidade de passos necessários para o algoritmo que é 2 elevado a n executar. A segunda questão pede para a gente fazer um algoritmo para encontrar o menor valor de um vetor e analisar a complexidade de pior caso O. Nesse caso, o que o algoritmo vai fazer é percorrer todos os elementos do vetor e comparando de um a um até encontrar o menor e salvar o menor. O algoritmo que resolve esse problema está aparecendo aí no vídeo para vocês. E como a gente pode ver, só há uma repetição que vai fazer com que o custo desse algoritmo seja proporcional ao tamanho da entrada. Então, a análise de complexidade desse algoritmo vai dar uma função onde o termo de maior grau vai ser o termo de n. A gente diz que esse algoritmo pertence a O de n ou tem complexidade linear. E a outra pergunta que a questão faz é que esse algoritmo possui o menor custo possível ou se podemos encontrar um melhor. Pensando um pouco sobre esse problema, a gente vê que para encontrar o menor valor de um vetor, o mínimo que a gente deve fazer é comparar, pesquisar todos os elementos desse vetor para saber se o menor que a gente tem é realmente o menor valor desse vetor. Então, a ideia é que não há como resolver esse problema sem percorrer todos os elementos do vetor. Então, a menor quantidade de passos possível para resolver esse problema seria da ordem de n, da ordem do tamanho da entrada. E como o nosso algoritmo que a gente fez tem essa complexidade, O de n, a gente diz que ele é um algoritmo ótimo, que ele tem a complexidade menor possível para esse tipo de problema. Próxima questão diz que, utilizando a implementação de listas através de arranjos, implemente um procedimento para inserir um item em uma determinada posição da lista. Nesse caso, o que o algoritmo vai fazer é receber o elemento e receber a posição na lista onde se quer inserir. E aí, para que esse elemento seja inserido, como a gente está tratando de um arranjo, todos os elementos que estão naquela posição para frente devem ser reposicionados, para que libere o espaço onde o elemento novo deve ser inserido. Sendo assim, é necessário, no pior caso, a gente vai ter que reposicionar todos os vetores. Por exemplo, quando eu quiser inserir o elemento na primeira posição do vetor, todos os elementos vão ter que passar uma posição para frente. Nesse caso, a ordem de complexidade desse procedimento vai ser dependente dessa repetição que reposiciona os elementos. Como no pior caso, onde eu insiro na primeira posição, eu vou ter que reposicionar todos os elementos, então a complexidade desse algoritmo vai ser da ordem de n também. Vai ser proporcional ao tamanho da entrada, já que no pior caso, esse algoritmo vai reposicionar todos os elementos do vetor.
A segunda pergunta diz para a gente analisar a complexidade do algoritmo de inserção de um nó numa lista encadeada simples no lado direito. No caso de uma lista encadeada simples, a gente vai ter só um ponteiro para o próximo elemento, como está aparecendo na figura aí. Para que a gente possa inserir um elemento do lado direito, a gente não tem acesso direto a esse elemento. Então, para fazer essa inserção, a gente tem que começar na cabeça da lista, percorrer toda a lista até chegar no último elemento. E aí, só então quando a gente tiver um ponteiro apontando para esse último elemento, é que o novo elemento pode ser inserido. Analisando a complexidade desse algoritmo, a gente verifica que, em todos os casos, todos os elementos da lista vão ser percorridos, porque as inserções vão ser sempre do lado direito. Então, a quantidade de passos que ele executa, né, a repetição que percorre esses elementos, vai ser sempre proporcional ao tamanho da lista. Então, a gente também vai ter complexidade O de n nesse caso. Por fim, a última questão pede para a gente analisar a complexidade desse algoritmo que está aparecendo aí na tela. Para a gente analisar essa complexidade, o que vamos fazer é, para cada linha do algoritmo, verificar a complexidade de cada uma e depois contar e ver qual é o total de execuções desse algoritmo. As primeiras duas linhas, onde a gente tem apenas a declaração de um tipo, elas são executadas em tempo constante. Não há repetição para que essas linhas sejam executadas. A terceira linha é só a declaração da função, também é tempo constante. A quarta linha, a gente tem a declaração de três variáveis, i, j e k, também é tempo constante. Já a quarta linha, onde a gente tem o for, esse for vai depender da quantidade de passos que ele executa. Se a gente analisar as variáveis que controlam a execução desse for, a gente vai ver que ele começa com igual a 1 e vai repetir somando de 1 em 1, enquanto i for menor que n menos m mais 1, onde n seria o tamanho da entrada e m seria a posição onde se quer encontrar um casamento. Nesse caso, essa repetição desse for ela vai acontecer no máximo se o m for 0, a gente vai ter enquanto o i for menor que n mais 1. Então a gente vê que essa execução desse for, no pior caso, vai ser proporcional à quantidade n, que é o total de elementos do vetor. Então a gente pode dizer que essa repetição do for é proporcional a n passos. Dentro do for a gente tem k igual a i, que é executado em tempo constante. Depois a gente tem j igual a 1, que também é executado em tempo constante. Depois a gente tem um comando de repetição, o while, que vai fazer a repetição enquanto j for menor do que igual a m e t de k igual a p de j. Então o que vai acontecer aí é uma repetição onde o que vai ser testado é a variável j, que está sendo inicializada com 1, enquanto ela for menor ou igual a m e t de k for igual a p de j. T de k seria a palavra que você está comparando, cada letra, cada caractere dessa primeira palavra. P de j seria a segunda palavra que vai ser comparada, né? Também um vetor de caracteres. E aí o que vai ser feito é comparar enquanto os caracteres forem iguais e j for menor que m, ele vai repetindo. Então, no pior caso, o que a gente vai ter é as duas palavras serem iguais, e aí a segunda parte do teste vai ser sempre verdadeira. J vai ser somado mais 1 e K vai ser somado mais 1, para ir comparando cada letra em cada vez. Então, se as duas palavras forem iguais, tanto J quanto K vão aumentar até chegar na última posição, onde também vai ser percorrida toda a palavra. Nesse caso, a gente também pode dizer que esse while de dentro é proporcional ao tamanho da entrada n. As próximas linhas, J igual a J mais 1 e K igual a K mais 1, são executadas em tempo constante. E já fora do while, o if J maior que M é executado em tempo constante. E o cout e o break de dentro do if também são executados em tempo constante. Fazendo a soma de tudo aqui, o que a gente vai ter é o for
sendo executado em tempo proporcional ao tamanho da entrada n, e dentro dele o while também sendo executado em tempo proporcional ao tamanho da entrada. Então, no total a gente vai ter n vezes n, que vai ser n ao quadrado. Então, resumindo, a complexidade desse algoritmo vai ser O de n ao quadrado.